Quero compartilhar uma palavra com vocês. Eu quero falar hoje sobre a adoração. Abra sua Bíblia em Êxodo, capítulo 25. Êxodo 25, o versículo 2. Diz assim: Diga ao povo de Israel que me traga suas ofertas. Aceite as contribuições de todos cujo coração os dispuser a doar. Então aqui Deus está ensinando, nos demonstrando que para Ele oferecer algo, para Ele receber algo que nós possamos ou venhamos a oferecer a Ele, precisa ser de todo o coração. Então aqui está nos ensinando que para a gente oferecer algo a Deus precisa ser sincero. O nosso coração tem que ser sincero, a nossa intenção tem que ser sincera, porque senão Deus não recebe. Se eu estou fazendo de contragosto, se eu estou fazendo por obrigação, Deus não recebe. Ele está dizendo que, olha, eu aceito as ofertas, cujo coração se dispuser. Ele vem porque Ele quis. Ele vem de forma verdadeira, de forma sincera. E é isso que Deus quer de nós. Na antiga aliança, as pessoas que poderiam oferecer ofertas a Deus, sacrifícios de louvor, eram somente os sacerdotes. Mas hoje nós estamos na nova aliança. E nós somos chamados para ser sacerdote. Olha o que a Bíblia diz em 1 Pedro, capítulo 2, versículo 5. E vocês também são pedras vivas, com as quais um templo espiritual é edificado. Além disso, são sacerdotes santos, por meio de Jesus Cristo, oferecem sacrifícios espirituais que agradam a Deus. Então este texto está nos dizendo que nós somos sacerdotes. Eu sou chamada para ser uma sacerdotisa. Você é chamado para ser um sacerdote. Diga isso, eu sou chamado para ser sacerdote. Diga de novo, eu sou chamado. Para que, irmão, que você é chamado? Ah, glória a Deus. Então, para a gente entender o sacerdócio, a sua função, nós precisamos entender quando ele foi criado pelo Senhor. Então, vamos lá em Êxodo, capítulo 19, o versículo 5 e o 6. Diz assim: Agora, se me obedecerem, cumprirem minha aliança, serão meu tesouro especial dentre todos os povos da terra, pois toda a terra me pertence. Serão meu reino de sacerdotes, minha nação santa. Essa é a mensagem que você deve transmitir ao povo de Israel. Então aqui Deus estava falando com Moisés, e ele disse assim: olha, Moisés, toda a nação de Israel será o meu reino de sacerdotes. Toda essa nação serão os meus sacerdotes, eles poderão ministrar a mim. Só que não foi isso que aconteceu, porque aconteceu um episódio do bezerro de ouro. Como foi? Moisés subiu no Monte Sinai para falar com o Senhor, e ali ele ficou 40 dias. E o povo de Israel não sabia mais se ele voltava ou não, se ele estava vivo, e eles chegaram e falaram: olha, faça um Deus para nós. Nós não sabemos o que aconteceu com Moisés, então faça um Deus, para que a gente adore a Ele, porque Ele nos tirou do Egito. E ali eles pegaram os pertences de ouro deles, e eles fizeram um bezerro. E a nação de Israel fizeram uma festa para esse bezerro, porque o bezerro tinha tirado eles do Egito. O bezerro mandou as 10 pragas. O bezerro abriu o mar vermelho. O bezerro os livraram dos egípcios. E quando eles estavam fazendo aquela festa, o Senhor disse a Moisés: pode descer, porque o seu povo já se desviou. Pode descer, porque eles já me abandonaram. E quando Moisés desceu e viu as orgias que estavam acontecendo, os sacrifícios que estavam acontecendo, a festa que estava acontecendo em homenagem àquele Deus, Moisés falou assim: quem está do lado do Senhor? Quem de vocês está do lado de Deus? Vem até mim. E somente a tribo de Levi foi até Moisés, porque eles amavam mais a Deus do que a sociedade. Eles amavam mais a Deus do que as pessoas poderiam dizer ou falar deles. E a partir daquele momento, eles foram separados como tribo para ser sacerdote diante de Deus.
O plano original de Deus não era separar um grupo para... Em nome de Jesus. O plano original... Não saiu, gente, vocês acreditam? Oh, Jesus. O plano original de Deus não era separar um grupo específico, uma tribo específica para adorar a Ele. Ele queria que todo Israel fosse sacerdote diante deles. E dessa forma eles influenciariam as nações. Porque as nações aprenderiam a adorar com todos eles. Mas, por causa do episódio do bezerro de ouro, uma tribo foi separada. E Deus consagrou a tribo de Levi. Por isso que muitas vezes nós ouvimos a palavra levitas. Você nasceu em Carapó, então você é carapoense. Quem era da tribo de Levi era levita. E Deus separou os levitas para servir como sacerdote, porque eles se dedicaram à santidade de Deus. E como nós lemos em 2 Pedro, que nós somos sacerdotes. Então, na nova aliança, Deus tem te separado, Deus tem te qualificado e Ele tem ordenado para que você seja um sacerdote. E para eu ser uma sacerdotisa, um sacerdote, eu não preciso estudar. Eu não preciso tocar um instrumento. Eu não preciso estar aqui em cima dando a palavra para as pessoas. Eu preciso ser filho de Deus. É somente este o requisito. Eu sou sacerdote porque eu sou filho de Deus. Então, a identidade é que determina a minha função. Não é a minha função que determina a minha identidade. Por exemplo, eu toco teclado. Então, eu sou tecladista? Não, eu sou filha de Deus. E porque eu sou filha de Deus, eu ministro tocando diante dele. Vocês estão entendendo? Ah, eu sou pastora. Não, eu sou filha de Deus. E porque eu sou filha de Deus, eu estou aqui como pastora diante de vocês. Entenderam? A identidade determina a função. Não é a sua função que determina a sua identidade. E sacerdotes, eles foram feitos para adorar a Deus e para levar as outras pessoas a adorarem a Deus. Você foi ler Êxodo, Números, Levítico, Deuteronômio, vai ter muita repetição, vai falar muito sobre o sacerdócio. E era exatamente isso que eu estou falando para vocês. Essa era a função. Em Números, capítulo 1, o versículo 48 ao 53 diz assim: Pois o Senhor tinha dito a Moisés: Não inclua a tribo de Levi no censo e não conte seus membros com o restante dos israelitas. Encarregue os levitas de cuidarem do tabernáculo da aliança e de toda a sua mobília e de todos os seus utensílios. Eles transportarão o tabernáculo e todos os seus utensílios, cuidarão dele e acompanharão ao seu redor. Sempre que o tabernáculo tiver de ser transportado, os levitas o desmontarão. Na hora de acampar, eles o armarão novamente. Qualquer pessoa não autorizada que se aproximar do tabernáculo será executada. Os israelitas acompanharão de acordo com suas divisões numa área designada por sua bandeira. Os levitas, por sua vez, acamparão ao redor do tabernáculo da aliança, para proteger a comunidade de Israel da ira do Senhor. É responsabilidade dos levitas montar guarda ao redor do tabernáculo da aliança. Então, aqui fala um pouco do papel, da função dos levitas. Então, qual o trabalho do sacerdote? Qual é o seu trabalho? Preparar lugares de encontro entre Deus e o povo. Porque nós lemos ali em 1 Pedro 2, que bem assim, sois casa espiritual. Então, se eu sou casa espiritual, eu sou um lugar de encontro entre Deus e as pessoas. Se eu estou no supermercado, eu sou um lugar de encontro entre Deus e as pessoas. Se eu estou na escola, na faculdade, no meu serviço, na rua, na minha casa, eu sou um lugar de encontro entre Deus e as pessoas. Então, onde eu estiver, as pessoas têm oportunidade de se encontrar com Deus, porque eu sou um sacerdote. O que você é? O que você é?
qual o seu trabalho? Preparar lugar? O quê? Qual é o papel, qual é a função do sacerdote? Preparar lugar entre o que você é? E qual é o seu trabalho? Isso mesmo. Você tem sido lugar de encontro entre Deus e as pessoas? Onde você vai, as pessoas têm tido oportunidade de conhecer a Deus? De saber quem Ele realmente é? De se encontrar com Ele? O que um sacerdote deve fazer? Qual é a sua função? Eu quero falar sobre 3 funções para vocês. A primeira função do sacerdote é levar a Arca da Aliança. Então, a Arca da Aliança, como vocês sabem, elas só podiam ser transportadas no ombro do sacerdote. Colocava uma vara e eles levavam em 4 pessoas. Não podiam relar na arca, porque se relasse morria, porque a arca simbolizava a presença de Deus. Deus estava ali. A arca simbolizava a glória de Deus, o poder de Deus, a autoridade de Deus. Quando Deus vinha para falar com o sumo sacerdote, ele falava ali, na Arca da Aliança. E o sacerdote, ele tinha e tem essa função de levar a presença de Deus, a glória de Deus. Porque aonde a arca vai, a presença, a bênção de Deus vai. Para vocês terem ideia, quando Israel ia sair da guerra para conquistar territórios, a arca ia adiante dos soldados, porque a presença de Deus ia com eles. É isso que a arca simboliza. E você é um sacerdote, você leva a arca, então você é um embaixador de Cristo. É isso que a Bíblia diz? Sim ou não? Sim, a Bíblia diz que nós somos embaixadores de Cristo. E o que é um embaixador? Vamos dizer que no Paraguai, nós temos a embaixada do Brasil. Naquele local, naquele prédio onde é a embaixada, ali funciona somente a lei do Brasil. A polícia paraguaia não entra ali. O governo não entra ali. Ali o Paraguai não manda. Naquela embaixada, o que domina é as ordens do Brasil. E você é o embaixador de Cristo. Então, onde você coloca os seus pés, ali é reino de Deus. Onde você coloca os seus pés, o reino de Deus chega. Então, as leis do mundo não funcionam ali. Os demônios não têm domínio ali. Sabe por quê? Porque você chegou. Você é um sacerdote. E você leva a presença de Deus. Você leva a autoridade de Deus. Você leva o reino de Deus. Na sua casa, no seu serviço, no supermercado, no açougue, não importa. Onde você chega, o embaixador de Cristo chegou. O reino de Deus impera ali, amém? A segunda função do sacerdote, a primeira é levar a arca. A segunda é ministrar a Deus. E essa é a parte onde nós chegamos à essência da adoração. Porque a adoração é ministrar a Deus. A adoração não é para você. A adoração não é para mim. A adoração é para Deus, não é para nós. E se a igreja entendesse isso, haveria uma revolução cultural no meio da igreja. Porque, infelizmente, muitos, ou toda a igreja, ou algumas vezes, a igreja chega ao templo como um espectador. Vem como uma plateia para assistir ao culto. Se a igreja entender que cada um de nós, porque nós somos a igreja, e nós somos sacerdotes, e nós ministramos a Deus, se todos que chegarem neste lugar e fazer o seu papel de sacerdote, de ministrar a Deus, e não apenas ficar assistindo, dando nota 10, as coisas mudariam. Traríamos uma revolução na terra. E muitas vezes nós temos feito adoração sobre nós. As nossas opiniões, os nossos gostos, as nossas preferências, o nosso conforto. Nós queremos que nós sejamos ministrados às nossas necessidades, às nossas dores. Queremos que a nossa alma egocêntrica seja mimada.
Então, ai, não tocou a música que eu gosto hoje. Ai, eu não gostei do que o pastor pregou hoje. Ai, ai, essa palavra é boa. Nossa, a irmã que eu preferida cantou. Muito bom. Mas peraí, é para você? É a sua preferência? É o seu gosto? A adoração é para você? Sabe que mensagem a gente está comunicando a Deus? Eu sou o centro da atenção, da adoração. E se eu me torno objeto de adoração, o que eu sou? Um Deus. Me transformei num bezerro de ouro. A adoração é para mim, tem que me agradar. O culto tem que me agradar. O pastor tem que me agradar. A oração tem que me agradar. As músicas têm que me agradar. Não, igreja. Não. A adoração é para Ele. E se nós entendermos isso, se você chegar neste lugar onde nós nos reunimos e começar a ministrar a Deus de fato, o céu desce na terra. Porque a adoração é para Deus, é ministrar ao seu prazer, é ministrar ao seu coração, é ministrar aos seus desejos, à sua vontade. A adoração não foi para entreter o homem, mas a adoração é para entreter a Deus. E a essência da adoração é isso, é ministrar a Deus, é ministrar ao Rei. E nós temos exemplos na Bíblia de duas pessoas muito importantes em Israel. O primeiro rei, Saul, e o segundo rei, Davi. Saul, ele foi separado, escolhido para ser rei. Você deve de concordar comigo que ele não era qualquer pessoa, porque ele foi escolhido, afinal de contas, para ser o primeiro rei de Israel. Deus não ia escolher o pior, Deus ia escolher o melhor, não é verdade? Só que Saul desviou do caminho. E um dia após uma guerra, eles tinham, conquistado os despojos e tal, e ele tinha que esperar Samuel vir para sacrificar. Porque somente o sumo sacerdote poderia sacrificar. Só que Saul começou a ficar meio sem jeito, porque Samuel começou a demorar. E aí ele não vinha, ele pegou e foi lá e sacrificou. Fez o altar, sabe mesmo, já tinha visto N vezes, e sacrificou. E quando ele terminou, ele sacrificou para quê? Para agradar ao povo. Ele foi político. E quando ele terminou, Samuel chegou. Ele falou, o que você fez? Hoje o Senhor te rejeita. Hoje você acabou diante do Senhor. O seu reino foi dado a outro. E Davi não. Davi, ele era um homem segundo o coração de Deus. Ele ministrava lá no curral, lá onde não tinha valor, lá onde ninguém via. A sua adoração era tão verdadeira e tão sincera. Ele fazia, era tão de verdade, que Deus tirou ele lá do curral, do meio das malhadas, e colocou ele como a pessoa mais importante em Israel. Então, esses dois personagens nos ensinam que o sacerdote, eles cortejam o coração de Deus. E os políticos cortejam os corações das pessoas. Você está tentando agradar quem? A Deus ou as pessoas? Você está tentando agradar quem? A mim? Pastor Alberto? Seu pai, sua mãe? Você está indo para o caminho errado. Porque você precisa cortejar o coração dele. Você precisa ministrar a ele. Então, a primeira função do sacerdote é levar. A segunda função é ministrar. E a terceira, parabéns, Kisla, nota 10. Nota 10! E a terceira função é abençoar as pessoas. Existe uma música que ficou bem conhecida, que chama A Bênção, não é verdade? E ela diz assim, que o Senhor te abençoe, te guarde, que faça resplandecer o rosto sobre ti, que conceda a graça e te dê a paz. Essa era a bênção que o sumo sacerdote, que o sacerdote dava ao povo de Israel. Então, quando eles iam ao templo levar uma oferta, levar um sacrifício, quando terminava, ele dizia a bênção. Então, uma função do sacerdote é abençoar as pessoas. Quando você abre a sua boca, abençoando, você pode mudar o destino daquelas pessoas. Porque a bênção bíblica, a bênção de Deus, ela evoca o futuro. Então, abra a sua boca e comece a abençoar primeiro a sua vida. Primeiro lugar.
a sua mente, as suas emoções, a sua casa, a sua família, o seu emprego. Comece a abençoar as pessoas ao redor de você, onde você for. Eu aprendi com uma pessoa que toda vez que chega em Brasília, a abençoar Brasília, a abençoar o Congresso. Você está ali mesmo, abençoar o Congresso Nacional. Você está passando na frente da prefeitura, abençoa o prefeito. Passa na frente da Câmara de Vereadores, abençoa eles. Abra a sua boca, sacerdote, e comece a liberar a vida de Deus, bênção de Deus. Essa é a outra função do sacerdote. Levar a arca, ministrar a Deus e abençoar as pessoas, mudando o seu futuro. Deus, Ele responde à nossa adoração. Quando nós adoramos a Deus de forma sincera, com uma intenção verdadeira, Ele responde com a sua doce presença. Às vezes a presença de Deus pode ser doce. Às vezes a presença dele se manifesta de uma forma que te constrange. Às vezes a presença de Deus se manifesta e te dá força. Ele se manifesta da forma que Ele quiser. Mas Ele responde com a sua presença. E eu quero te dizer algo. Eu quero te ensinar que a adoração não é música. Não acredito. Sempre achei que o momento da adoração no culto era quando começava o louvor. Não. A adoração no culto é quando você está se arrumando na sua casa para vir aqui. Já começou a sua adoração. Vou explicar isso para você. Então, a adoração ela não é música. A música é uma ferramenta. Porque se a adoração fosse música, nós, pessoas, seres humanos, nós iríamos consumir a música. Nós seríamos um espectador. E a adoração não é para pessoas. A adoração é para Deus. Sabia que esse foi o pecado de Lúcifer? Ele quis a adoração para si. Ele quis consumir a adoração. E muitas vezes é o que tem acontecido no meio da congregação. Como eu disse para vocês, nós chegamos aqui, sentamos, estamos com as nossas plaquinhas para dar as notas. Que oração boa, hein? 10. Nós chegamos no culto como espectadores, como Lúcifer, querendo adoração, querendo que eu seja ministrada. O culto hoje não foi bom. Por quê? Você não deu um culto de excelência para Deus. Você faz o culto, sabia? Então, a adoração é para Deus e não para o homem. E a música é uma ferramenta da adoração. Nós devemos adorar a Deus com todo o nosso ser. E nós somos um corpo que possuímos Nós somos um espírito que possuímos uma alma e habitamos num corpo. Então nós somos um ser trino, como o ovo. O ovo tem a casca, a clara e a gema, não é verdade? Mas é um ovo. Você é uma pessoa, mas você é um espírito que se relaciona com Deus, possui uma alma onde está as suas emoções, a sua mente, e você habita numa caixa chamada corpo. E para a gente adorar a Deus, nós precisamos adorar com os três, de forma completa. A Bíblia diz que nós devemos amar a Deus de todo o coração, de toda a alma e com toda a nossa força, ou seja, com todo o nosso corpo. Então, para adorar de fato, nós precisamos estar adorando com as três partes. Por exemplo, eu estou aqui cantando, só tu és santo. A minha boca está cantando, mas o meu coração, a minha mente, estou longe. Deus não está recebendo a adoração, porque precisa estar as três partes. Ou é tudo, ou é nada. A adoração é sim, tudo ou nada. E a música, como eu disse, ela é uma ferramenta. Então ela ajuda a envolver as três partes na adoração. Por exemplo, o nosso corpo é musical. Primeiro, nós temos as cordas vocais, que é o instrumento de sopro. Passa o ar, sai som. Nós temos percussão, palmas, pés. Começa a ouvir uma música, daqui a pouco está assim. Porque o nosso corpo se envolve com a música. Deus fez o nosso corpo musical. Uns mais, outros menos. Mas Deus fez. A nossa alma também é afetada pela música.
Você já ouviu uma música que te fez chorar? Você já ouviu uma música que te fez sorrir? Pois é, porque a música afeta diretamente as nossas emoções. A música afeta diretamente a nossa mente. Por isso, cuidado com o que você ouve. Isso é sério. O diabo sabe como nos atingir. Ah, não tem nada a ver. O que tem? Eu digo que é sempre a senha para entrar no inferno. O que tem? Nada a ver. O diabo fala, pode entrar. A casa é sua. Então tome cuidado, porque você vai ser influenciado sim para a imoralidade. Você vai ser influenciado sim para o adultério. Você vai ser influenciado sim para desonrar autoridades através da música. Ela é poderosa. Ela afeta o nosso corpo, ela afeta a nossa alma e ela afeta o nosso espírito. Como assim? Lembra quando Saul ficava atormentado por demônios? O que fazia esses demônios saírem? Davi vinha e tocava a harpa. Eliseu, o rei Josafá chamou ele antes de uma guerra e eles precisavam de uma resposta de Deus. Sabe o que ele falou? Traz um harpista. A pessoa começou a tocar e ele começou a profetizar, porque o nosso espírito responde à música. Então a música ela é uma ferramenta. Ela envolve o nosso corpo, a nossa alma, o nosso espírito para adorar de fato a Deus. E o que é adoração? A adoração é dar algo. A adoração é demonstrar valor a alguém. Então, nós adoramos a Deus demonstrando o seu valor para nós. Pense comigo, algo que é muito valioso. Por exemplo, talvez construir uma casa é algo muito valioso para você. E você pega e começa a colocar todo o seu esforço naquilo, todo o seu dinheiro naquilo, porque é muito importante. Ou então, você quer comprar um diamante para dar uma joia para alguém. Vai custar? Barato. Não, custa caro. Você quer ter um casamento abençoado, você tem que dar valor àquilo. Você tem que trabalhar, custa alguma coisa. Então, se Deus é valioso para mim, vai custar algo de mim. Por isso que a adoração sempre está associada a sacrifício. Porque adorar é dar. Adorar é dar valor a algo ou a alguém. Por exemplo, sempre quando nós falamos em sacrifício de adoração, nós lembramos de Abraão. Abraão, com 99 anos, ele recebeu o que ele tanto desejava, o filho da promessa. E quando o menino era adolescente, Deus falou assim, Abraão, entrega o seu filho em sacrifício para mim. Ele falou, ok, vou levar. E o que é interessante, que quando eles chegaram próximo do Monte Moriá, ele disse assim para os servos, olha, fiquem aqui, que eu e o garoto vamos adorar e voltaremos. Então, o que ele estava querendo dizer a Deus? Eu estou indo sacrificar a coisa mais importante para mim nesse mundo, porque o Senhor é mais importante que o Isaac. Você está entendendo? Gente, hoje eu lendo a palavra, eu chorava. Porque ele estava dizendo, Senhor, eu tenho uma filha. E eu fico imaginando eu ter coragem de pegar ela e matar ela, porque Deus é mais importante para mim do que ela. Que sacrifício, que adoração. Deus, Ele não quer que você sacrifique as crianças para Ele. Deus não quer que você saia matando crianças, matando seus filhos, entregando para Ele, não. Porque já na antiga aliança, Ele separou um cordeiro. E na nova aliança, Jesus foi o cordeiro. Ele já morreu no nosso lugar. Então, a adoração sempre envolve sacrifício. A adoração, ela valoriza a Deus e ela deve me custar algo. A adoração é essencialmente sacrifício. Sempre envolve dar. Por exemplo, quantas vezes eu estive aqui, ministrando a palavra, ministrando louvor, destruída por dentro.
Aí tem gente que fala assim, ai, Dino, hoje eu não quero dar palavra na célula porque eu estou muito mal. Pois é um sacrifício. É para Deus, não é para mim. Ai, Dino, eu estou muito corrida. Pois é um sacrifício. Não é para mim, é para Deus. Nós sacrificamos quando? Quando oferecemos a Deus o nosso tempo. Tempo é vida. Cada minuto que você está sentado aqui, você está morrendo. É um segundo, é um minuto a menos que você vai viver. Então, quando você tira tempo para Deus de oração, de leitura da palavra, quando você tira tempo para Deus, para se reunir no templo com os irmãos, para orar por alguém, você está adorando a Deus. Porque tempo custa. Ah, estou cansado, mas eu vou. É um sacrifício. Deus recebe. Quando nós oferecemos a Deus dinheiro, custa. Trabalhamos 8 horas por dia. Tem gente que trabalha mais de 8 horas. Ele está morrendo no serviço dele. Morrendo quer dizer de vida, de tempo. É o suor. E ele vem e honra a Deus com a sua oferta. É uma adoração. Quando a minha situação, a minha vida, as minhas emoções, quando tudo diz que não, a sua voz me encoraja. Então, quando tudo diz que não, eu pego e paro e falo, obrigada, Senhor. Ontem eu estava ouvindo um testemunho de uma pessoa que perdeu o bebê. E ela diz bem assim, chorando, ela entrou em depressão e ela falou, Senhor, mesmo que o Senhor não me dê filhos, eu vou continuar te amando e te adorando. Mesmo que tudo diz que não, eu vou continuar te honrando. O Senhor é mais importante para mim do que eu estar bem, do que eu estar feliz, do que eu ter dinheiro. O Senhor é mais importante. Sabe quando dá aquela vontade de reclamar, de resmungar, de falar mal de alguém, de contar uma fofoca, de dar pi? Você para e fala assim, oh Senhor, Tu és bom, o tempo todo, Tu és bom. Você está adorando a Deus. A adoração é um estilo de vida. A sua vida honra em todo o tempo o Senhor. A sua vida mostra para as pessoas o valor que Jesus tem para você. Isso é adoração. Por isso que eu falei que quando você está na sua casa, se arrumando para estar vindo ao templo para cultuar, você já está adorando. Você coloca a sua melhor roupa, o seu melhor sapato, passa a chapinha no cabelo, uma massa na cara e vem, bela, bonita e faceira. Deus já recebeu lá a sua adoração. Agora se você vem, só chega atrasado, com o cabelo despenteado, mulambento, fedido. Nem vem, né, irmão? Fique em casa, por favor. Eu estou muito cansada. Aí vem para o culto, tipo assim. Não vem. Deus não está recebendo. É sério. É sério. Se a adoração é atribuir valor a Deus, então o preço da minha adoração é mostrar para todas as pessoas o valor que Ele tem para mim. Existem várias palavras no hebraico que é usada para descrever adorador. E uma delas é abad, A-B-A-D, que significa servo. Um adorador, ele é servo. E nós temos a história na Bíblia, eu acho que quem é mais antigo vai lembrar, porque meu pai pregou uma vez, o escravo da orelha furada. E na lei dizia que, porque em Israel tinha escravos, só que eles poderiam servir durante determinado tempo, e ali o seu Senhor tinha que liberar eles, dar uma oferta, abençoar eles pelo tempo que eles serviram. Mas se o escravo, ele amasse tanto o seu Senhor, e ele quisesse continuar servindo a ele, ele furava a sua orelha. Igual nós mulheres, eu tenho 2 furos, amo demais Jesus. Tem 4 furos, 2 de cada lado. E eles furavam, porque eles continuariam servindo por amor. Isso é adorador. Ele serve por amor.
Um adorador, ele é livre para escolher, mas ele ama tanto o seu Senhor. Ele ama tanto a Jesus, que ele escolhe servir, ele prefere servi-lo e obedecê-lo o resto da sua vida. A religião é movida pela obrigação, pelo medo, como o escravo. O escravo, ele serve por obrigação, senão ele morre, senão ele apanha. Ele serve por medo, ele trabalha por medo. Mas o servo, o adorador, ele trabalha, ele serve por amor. Então a religião é por obrigação. E a adoração é por amor. Então você que serve aqui na igreja, está ali na porta. Se você não está fazendo por amor, não faça. Deus não está recebendo. Se você está fazendo por obrigação, não faça. Está batendo no teto e voltando. Não está subindo como um perfume agradável a Ele. Não é porque você escolheu amá-lo e servi-lo. É porque você está sendo obrigado. Não venha no culto obrigado. Deus não quer. É um cheiro desagradável, é fedido. Você acha, se sobe perfume agradável, Senhor, você acha que sobe perfume fedido? Sobe. E a palavra diz que Ele vomita. O morno Ele vomita. Então, todos vocês que são voluntários na casa do Senhor, se não é por amor, não faça. Não faça para me agradar, para agradar o pastor. Não está sendo acrescentado nada na sua vida. Mas mesmo cansado, você está vindo por amor, Deus está recebendo. O aroma está subindo. Você que está aí na mídia, no YouTube, cuidando para que as pessoas recebam a palavra com excelência, Deus está recebendo. Da mesma forma que eu estou pregando aqui, Deus está recebendo. Cada pessoa que assiste o vídeo que vocês fazem, vocês recebem galardão no céu, se vocês fizerem com amor. Se uma pessoa aceitar Jesus com o vídeo que vocês fizeram, vocês vão receber o galardão no céu, por essa alma. Da mesma forma que o pastor vai receber porque ele pregou. Quem fez o vídeo e estava ali fazendo com amor, com dedicação, vai receber também. Não é para mim. O seu culto não é para mim. O seu culto não é para você chegar e avaliar se a música foi boa, se é a música que você gosta ou não. Se a palavra do pastor foi boa ou não. Você vem aqui para ministrar a Ele. Para honrar a Ele. Lembre, a adoração é sacrifício, é dar valor, oferecer valor. Amém?